Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra, o arquiteto de um genocídio horrível contra o povo palestino. Mamdani e sua esposa foram, na verdade, algumas das primeiras pessoas a dizer que Israel estava cometendo genocídio poucas semanas após o ataque de 7 de outubro. Não importava o que Israel fizesse, eles iam dizer isso. Apesar dos esforços de Israel para evitar vítimas civis, com mais sucesso do que qualquer outro exército na história, agora isso é dado como certo por toda parte. Os israelenses cometeram genocídio em Gaza. Tem sido uma campanha de propaganda coordenada e habilmente executada. Agora, foi nesse clima que Mamdani conseguiu vencer, porque a esquerda era tão solidamente anti-Israel que ficou satisfeita com um candidato profundamente anti-Israel, que até disse que entrou para a política porque odiava Israel. Está muito claro que ele está agindo, na verdade, em total acordo com as duas filosofias que o guiam, ou seja, o marxismo e o Islã xiita duodecimano. E a hostilidade dele em relação a Israel é comum a ambas, porque os marxistas veem Israel como um estado colonialista, racista e opressor. E os xiitas duodecimanos veem Israel como um ocupante ilegal de terras que pertencem legitimamente aos muçulmanos e ao Islã. E, consequentemente, a hostilidade de ambos é enorme em relação a Israel. Ele mesmo disse, como mostro no livro, que na verdade decidiu se tornar político por causa da causa palestina ou da jihad contra Israel. E, portanto, não é nenhuma surpresa que, como prefeito, ele siga essa linha e seja hostil a Israel tanto quanto puder como prefeito de Nova York, desinvestindo dos títulos israelenses e tudo mais. Ele tem uma hostilidade profunda e enraizada contra Israel. E isso se baseia em ambas as suas ideologias orientadoras, seu marxismo e seu Islã xiita duodecimano. E o pai dele, devemos lembrar, Mahmoud Mamdani, que eu discuto no livro, é um teórico marxista muito conhecido que já escreveu sobre Israel. Do ponto de vista de ser esse Estado ilegal, colonialista e de colonos, a visão marxista que retrata Israel como opressor, chegando até a justificar atentados suicidas com base nisso. Então, Mamdani disse que o que ele está fazendo é implementar a filosofia política que aprendeu com os pais. A visão marxista do pai dele sobre Israel o torna profundamente hostil a Israel. E ainda tem o Islã xiita duodecimano dele, que o torna ainda mais hostil a Israel. Como diz o Alcorão no capítulo 5, versículo 82, que os judeus serão, que os crentes no Islã vão perceber que os judeus são os mais veementes na hostilidade contra os muçulmanos. E assim, dos dois lados, ele não apenas se opõe à política israelense, mas tem um profundo ódio pelos judeus vindo do Islã, de que os judeus são os piores inimigos dos muçulmanos. Os judeus estão sempre conspirando contra Alá, tramando para matar os profetas, para impedir os planos dos muçulmanos e todas essas acusações terríveis que o Alcorão faz contra os judeus. E então, por outro lado, ele tem a ideia dos judeus como opressores e colonialistas que estão roubando a terra dos palestinos. Então, tudo isso se encaixa em algo muito maior, muito mais profundo, muito mais abrangente do que simplesmente eu não gosto de Benjamin Netanyahu e das decisões do seu governo. Mamdani não é um fenômeno isolado. Mamdani faz parte da DSA, os Socialistas Democráticos da América. Isso inclui Alexandria Ocasio-Cortez. Isso inclui outros políticos ao redor do país. A prefeita de Seattle, Kate Wilson, se não me engano é esse o nome dela. Houve uma candidata a prefeita derrotada, uma candidata a prefeita em Minneapolis. Omar Fattah, que é muito parecido com o Mamdani, só perdeu porque houve uma divisão na comunidade somali entre uma tribo que o apoiava e outra que não. Caso contrário, ele teria vencido. E há outros pelo país. E uma vez que eles estejam no poder e estejam trabalhando para isso com muito pouca resistência, eles vão implementar o mesmo tipo de medidas contra Israel, contra os apoiadores de Israel, contra judeus em geral. E isso é algo que eu acho que ninguém está ciente, mas a situação nos Estados Unidos pode se tornar extremamente grave para os judeus em um futuro próximo, por causa da hostilidade da esquerda em relação a Israel. E sua disposição manifesta muito clara e óbvia de vitimizar judeus comuns nos Estados Unidos por causa dessa hostilidade a Israel. E isso só vai piorar. E Mamdani é apenas a principal figura disso. Acho que o auge da desonestidade dissimulada de Mamdani, que é um indivíduo muito inteligente e astuto,
é saber exatamente que tipo de absurdo ele pode vender para deixar seus inimigos complacentes. Ele fez exatamente isso com a polêmica de globalizar a intifada, que significa atacar civis judeus inocentes em qualquer parte do mundo. A parte globalizada significa em todo o mundo. Intifada é violência contra judeus. As intifadas, a primeira e a segunda intifada, onde a palavra significa sacudir ou revolta. E os marxistas adoram isso. Sabe, é uma revolução, é se livrar do opressor. E como resultado, foram ataques em grande escala contra israelenses que resultaram no assassinato de inúmeros civis israelenses. Civis, não gente da IDF nem policiais, pessoas comuns que simplesmente eram residentes de Israel. É isso que ele quer globalizar. Ao ser questionado, ele afirmou acreditar na liberdade de expressão. E eu acho terrível se você tentar proibir uma frase. Ninguém está falando em proibir isso. É assim que ele é tão dissimulado. Ele não acredita na liberdade de expressão. Se tivesse poder e soubesse que não haveria contestação nos tribunais, criminalizaria a dissidência imediatamente. Mas de qualquer forma, foi isso que ele disse. Que ele não quer proibir a capacidade das pessoas de protestar e coisas assim. E que isso é completamente desonesto, porque intifada não é um protesto, é violência. E não é violência no sentido militar, mas contra pessoas inocentes. E, portanto, recusar-se a condenar isso é obviamente sinalizar para seus aliados e apoiadores, incluindo os mais desequilibrados, que ele está de acordo com a violência contra judeus. E você vai ver, haverá violência contra judeus em Nova York. E então os autores não serão punidos com todo o rigor da lei, ou de uma forma comparável à punição dada a qualquer um que possa atacar seus próprios amigos e apoiadores, o que certamente eu não aprovo. Não aprovo nem incentivo, mas acho que isso pode acontecer porque as pessoas vão se irritar mais com ele à medida que fica claro o que faz. E se isso acontecer, o que eu espero que não aconteça, então ele será muito rigoroso com as pessoas que atacaram os esquerdistas ou quem quer que seja. Mas se for do outro lado, quando houver violência contra judeus em Nova York, então vamos ver sentenças comutadas, sentenças suspensas, bom comportamento, liberações, tudo isso. E Mamdani e sua esposa, na verdade, foram alguns dos primeiros a dizer que Israel estava cometendo genocídio poucas semanas após o ataque de 7 de outubro. Não importava o que Israel fizesse, eles iam dizer isso. Mesmo Israel tendo se esforçado mais que qualquer outro exército para evitar vítimas civis, agora, em todo lugar, tratam como certo. Os israelenses cometeram genocídio em Gaza. Tem sido uma campanha de propaganda coordenada e habilmente executada. Agora foi nesse clima que Mamdani conseguiu vencer porque a esquerda era tão solidamente anti-Israel que ficou satisfeita com um candidato profundamente anti-Israel, que até disse que entrou para a política porque odiava Israel. E esse é um aspecto disso. Mas o outro aspecto são 25 anos de propaganda após o 11 de setembro. Após o 11 de setembro, 6 dias depois do 11 de setembro, em 17 de setembro de 2000, George W. Bush entrou em uma mesquita em Washington, D.C., com Nihad Awad, do Conselho de Relações Americano-Islâmicas ligado ao Hamas, e Abdurrahman Al-Amoudi, que era o presidente do Conselho Muçulmano Americano, uma das principais organizações muçulmanas do país naquela época. Agora ele está preso por financiar a Al-Qaeda. E George W. Bush ficou ao lado desses caras e disse: "O Islã é paz. Não incomodem as mulheres muçulmanas que usam hijab e sejam gentis com os muçulmanos, como se os muçulmanos fossem as vítimas desse ataque." E ele não ousou falar honestamente sobre as bases ideológicas do ataque de 11 de setembro. E ninguém mais fez isso também. E assim, por 25 anos, os nova-iorquinos e os americanos em geral foram inundados diariamente, praticamente, com desinformação e informações erradas dizendo que o Islã é paz. Os ataques de 11 de setembro não têm relação com o Islã. O Islã é uma das grandes religiões e é pacífico e tolerante. Devemos acolher muçulmanos em nossas comunidades. Não devemos desconfiar do Islã. E todo mundo entendeu a mensagem porque as vozes contrárias foram silenciadas e demonizadas. 25 anos após o 11 de setembro, nova-iorquinos votaram sem hesitar em um muçulmano, pois reconhecem que o Islã é paz. A islamofobia é o verdadeiro problema. E então, aqui está um jovem muçulmano bonito que ecoa todas as nossas preocupações de esquerda.
Ótimo. Vamos mostrar como os nova-iorquinos sempre foram de mente aberta e tolerantes.